Bhagavad Gita é um livro da espiritualidade mundial, um livro que faz parte do livro dos Vedas, dos grandes escritos hindus. Essa é uma versão que foi traduzida para o russo e do russo traduzido para o português. No Bhagavad Gita, ele está mostrando para nós as nossas guerras íntimas. Então, quando se fala no grande carruagem, quando nós estamos num carro de guerra, puxado por fogosos cavalos brancos, na realidade é quando nós estamos, o carro de guerra é o nosso corpo. Os cavalos brancos é quando o nosso espírito já está depurado o suficiente para saber os conflitos do dia a dia, para saber lidar com situações adversas. E os búzios sagrados são as nossas nobres intuições que recebemos ao longo da nossa caminhada. E uma coisa importante que o Bhagavad Gita nos mostra é o ciclo da vida. Então, dentro desse ciclo de nascer, crescer, nos educar, procriar, entrar na decrepitude da velhice e depois retornar ao plano espiritual e seguir eternamente o ciclo da vida, até que nós consigamos alcançar um patamar de evolução de não precisar voltar aqui. Então o cântico do Bhagavad Gita ele vai trazendo para nós essa reflexão, para nós começarmos a repensar como nós estamos agindo e interagindo para não precisar mais voltar à Terra, dentro dos conceitos indianos. Conversa 1, o desespero de Arjuna. Dhritarashtra disse: no campo do Dharma, no sagrado campo dos Kuru, os meus filhos e os filhos de Pandu reuniram-se com ânsia de brigar. Que estão a fazer os meus filhos e que estão a fazer os filhos de Pandu, ó Sanjaya? Então Pandu é o rei que dá nome à linhagem dos Pandavas, da qual fazia parte Arjuna. E campo de Kuru é local próximo a Nova Delhi, que é um campo sagrado. Quando ele fala no campo do Dharma, já dá para a gente perceber que é o campo da luta íntima, que é uma batalha muito mais espiritual do que física. Porque Dharma significa objetivos ao ser alcançado. A luta nossa de cada dia, aquele passo que nós temos que dar, planejado, bem organizado, para alcançarmos patamares superiores de evolução. Dhritarashtra e Pandu são os cabeças das famílias beligerantes, os Kauravas e os Pandavas. Arjuna pertence à família dos Pandavas. Sanjaya é o clarividente que narra ao cego Dhritarashtra o que sucede no campo de batalha. A clarividência foi lhe dada por Vyasa. E um detalhe importante a gente entender que se existe a clarividência, se ela foi dada a Sanjaya, é porque a clarividência não é invenção da doutrina espírita. Sempre existiu de todos os tempos os médiuns videntes, aqueles que podem ver o mundo espiritual. Aqueles que podem ver o que acontece além das formas físicas. E muitas das vezes também podem prever certos acontecimentos. Sanjaya respondeu: vendo as hostes de Pandavas alinhando-se o Raja Duryodhana, aproximou-se do seu guru Drona e disse-lhe: veja, ó mestre, que exército tão poderoso dos filhos de Pandu reuniu o filho de Drupada, teu sábio discípulo. Aqui estão os poderosos arqueiros, iguais a Bina e a Arjuna da batalha. São Yudhana, Virata, Drupada, que manuseia um grande carro de guerra. Aqui ele está nos mostrando que existe um grande exército, o dos Pandavas, mas também que, do outro lado, ele tem o seu poderoso arqueiro. O exército de Dhritarashtra tem ali também vários, inclusive Bina, que se equivale a Arjuna, e os outros que estão num grande carro de guerra, em grande disposição de lutar. Dirishitaketu, Shikitama, o valente Raja Purujit, Kundiboja e Shaivya, heróis entre os homens. Então, está colocando aqui 3 lutadores, 3 guerreiros, que são entre os homens, eles são considerados heróis. E entre os espíritos, entre os chamados deuses, entre os santos. O poderoso Yudhamaniu
o intépito Utamoja, o filho de Saubhadra e os filhos de Drupada, todos em grandes carros de guerra. Então, são guerreiros que estão ali no seu grande carro de guerra, que o corpo. Se você valoriza somente o seu corpo, você é um guerreiro que está lutando de uma forma, no máximo, Vaishyas. Para que você passe para um Kshatriyas, você tem que elevar o seu padrão mental. Que a gente vai ver no decorrer, a gente vai conseguir entender isso, no decorrer do estudo. Conhece também nossos chefes, os líderes do meu exército, ou meu 2 vezes nascido. Então, 2 vezes nascido, os representantes dos Varnas mais altos. Ou seja, os Varnas são 3 categorias. Os Sudras, que são os serviçais. Depois nós temos os Vaishyas, que são aqueles que trabalham nos trabalhos, nas posições intermediárias. E os Kshatriyas, que são aqueles que buscam a sua ascensão espiritual, são os grandes líderes, aqueles que lideram. Então, quando você está dizendo ser 2 vezes nascido, você já superou etapas dos Varnas e está em patamar mais elevado. Os seus nomes são tu mesmo, os vitoriosos Brishna, Karna, Kripa, também Ashvatthama, Vikarna e o filho de Somadatta. Assim como muitos outros heróis dispostos a dar as suas vidas por mim, e armados de uma maneira variada, todos são guerreiros experientes. Todos nós, toda a nossa família, todos aqueles que estão ao nosso lado, são guerreiros com as suas experiências. E como eles estão dispostos a lutar para se aprimorar, para dedicar a vida ao seu crescimento espiritual, ou a um objetivo nobre, uma causa nobre. Nós estamos dispostos a fazer isso? Ou simplesmente lutamos o dia a dia de uma forma bem agressiva e que não nos leva a grandes crescimentos, a grandes conquistas espirituais e às vezes nem mesmo materiais, porque Jesus já deixou claro para nós: buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Por isso que todos os que estão de pé nas filas dos seus exércitos, e você, chefes, protejam Bhishma. Para animar Duryodhana, o mais velho dos Kurus, o glorioso Bhishma soprou os búzios que soam como um rugido de leão. E se soprar os búzios, quando você coloca um caracol no ouvido, não dá aquele cheiro assim, como se estivesse perto de uma cachoeira, um mar. O soprar o búzio tem lá seus sons característicos. E quando Bhishma sopra o seu búzio, ele está como um som como de um rugido de leão. Ou seja, você está ouvindo os ruídos. Em seguida, como resposta, começaram a soar os búzios e os símbolos, os tambores e os cornos, que produziu-se ruído tumultuoso. Ao longo da nossa existência, muitas das vezes nós estamos ouvindo tudo isso, menos a música celeste que nos convida à interiorização dos sentimentos e a buscar nos elevar para o Pai. Então, estando de pé no seu grande carro de guerra, levado por cavalos brancos, mandava começar a soprar seus búzios divinos. E, mandava são outros nomes de epítetos de Krishna, e Pandava, epítetos de Arjuna. Esses búzios divinos, então, vão falar a consciência, vão falar a alma. Hrishikesha soprou o Panchajanya. Dhananjaya soprou o Devadatta, enquanto Vrikoda, temível por suas façanhas, soprou o Paundra. Cada um então sopra seus instrumentos. E qual instrumento nós mais sopramos, senão a nossa voz? E nem sempre produzimos sons que sejam dignos, que sejam importantes para a nossa vitória íntima. Então, Rishikesha, este e outros nomes são epítetos de Krishna. Panchajanya e os epítetos das conchas de batalha dos guerreiros nomeados. Então, as conchas de batalha, cada um tinha lá suas conchas para serem tocadas. Assim como Krishna tem vários nomes, cada um deles tem um significado, dependendo da situação que você está vivendo, esse Panchajanya é um instrumento que ele toca para
nos impulsionar para a luta. E é sempre a gente pergunta, que tipo de música você já ouve para te impulsionar para a luta, para as grandes vitórias? O rei Yudhishthira, filho de Kunti, soprou o Ananta Vyajaya. Nakula soprou Sogoza e Sahadeva soprou Manipushpak. E o grande arqueiro Kashiya e o poderoso guerreiro Shikandi, no seu carro de guerra, e os invencíveis Drishtandiyuna, Virata e Satyaki, e Drupada e seus filhos, e o poderosamente armado filho de Saubhadra, todos sopraram os seus búzios, ó Senhor da Terra. Então, a gente vai observar aqui que estão apenas soprando búzios, preparando-se para uma grande guerra, ou seja, estão produzindo os seus sons, a sua musicalidade, e isso vai interferir na sua condição psíquica, para a sua disposição de lutar ou não para vencer as batalhas inerentes ou necessidade de crescimento que todos nós temos. Esse terrível rugido comoveu os corações dos filhos de Dhritarashtra, enchendo o céu e a terra de trovões. Então, vendo os filhos de Dhritarashtra preparando-se para a batalha, Pandava, cujo capacete tinha a imagem de um macaco, levantou o seu arco e disse o seguinte, dirigindo-se a Hrishikesha, o Senhor da Terra. Veja bem, todos nós passamos por nossas lutas íntimas, passamos pelas nossas dificuldades, buscamos encontrar um sentido para a vida. E se nós desistirmos de lutar, esse sentido para a vida deixa de ter o devido valor. Porque no capacete tinha a imagem de um macaco. Se você vai levantar um arco de luta, você está espelhando o quê? Qual o símbolo do macaco? É o brincadeira, o brincalhão, aquele que está sempre andando em manadas, tentando usurpar alguma coisa? Se nós levantamos um arco de luta, o que nós estamos querendo fazer? Entre dois exércitos está o meu carro de guerra, ó infalível. Vejo aqui os guerreiros reunidos para a batalha, guerreiros com quem devo lutar neste combate. Eu vejo aqui os que anseiam por aguardar ao filho perverso de Dhritarashtra. Sanjaya disse: ao ouvir aquelas palavras de Arjuna, ó Bharata, Hrishikesha deteve o seu magnífico carro de guerra entre os dois exércitos. Se a gente prestar atenção, conforme a gente vai vendo no decorrer do estudo, aqui está mostrando que é um preparativo para a guerra. Tem os carros de guerra, tem um exército de um lado e outro de outro, mas com quem Arjuna está lutando? Quem ele comanda para a luta? Ele está lutando contra seus instintos, suas tendências, seus vícios, suas virtudes, e ele tem que tirar daquilo ali o que for melhor. Mas na hora de começar uma grande guerra, entre ele e os adversários, tem o carro de Krishna, e aqui sendo chamado de Hrishikesha, que é o Senhor da Terra. E aí, diante desse carro, você tem que parar para fazer algumas reflexões, é claro. E apontando para Bhishma, Drona e todos os outros reis, disse: ó Partha, olha estes Kurus aqui reunidos. Então, a partir daquele momento, eu tinha que olhar que do outro lado tinha uma grande reunião, tão forte quanto a anterior. Então, Partha viu colocados uns contra os outros pais, avós, gurus, tios, primos, filhos, netos, amigos, sogros e antigos companheiros, separados em exércitos hostis. Vendo todos estes parentes alinhando-se, Arjuna, apoderado de uma comiseração profunda, disse com dor: entenderam agora? Todo aquele exército que está lá são aquelas pessoas com as quais nós já convivemos, e delas carregamos algumas coisas que nós temos que nos despojar para o crescimento espiritual.
Aí Ashna entra no grande conflito. Ele vai despojar de tudo isso para manter a mente vazia, ou ele vai tentar impor a sua vontade sobre eles, lembrando que eles são o sentido figurado, eles são as imagens introspectas que ele carrega dentro de si, porque com todas aquelas pessoas que já convivemos, nós carregamos um pouco de cada uma delas. Ó Krishna, vendo os seus parentes alinhar-se para o combate e desejoso de brigar, as minhas pernas fraquejam, a minha garganta resseca-se, o meu corpo treme, os meus pelos iriçam-se. Govinda, escorrega das minhas mãos, toda a minha pele arde. Como posso estar de pé e a minha mente rodopia? Aí, diante daquele exército, quando ele olha para que vê que seus inimigos são os seus principais amigos, familiares, companheiros do passado, e ele então começa a fazer todas as reflexões, buscar toda uma espécie de luta para que ele consiga se interiorizar e dar os passos necessários para o processo de evolução, para o processo de crescimento que todos nós precisamos estabelecer conosco. E aí, ele começa então a perguntar-se: como vou lutar contra todos eles? Ele até mesmo fica tonto e a sua mão enfraquece e seu arco escorrega de suas mãos. Porque ele para fazer uma grande reflexão nesse momento. Vejo os presságios funestos, ó Keshava, e não vejo nada de bom a vir desta guerra fratricida. Não desejo a vitória, ó Krishna, nem o reino, nem os prazeres de que nos servem o reino, ó Govinda, os prazeres mundanos da vida ou a vida mesma. Por isso ele vai fazendo todos os questionamentos que ele quer buscar a sua iluminação. A Arjuna, ele tem que ascender espiritualmente, ele tem que fazer essa luta íntima, ele tem que conquistar-se a si mesmo. E nesse diálogo dele com Krishna, ele vai fazendo todas as questões, porque ele não quer nem os prazeres da terra, nem os prazeres espirituais, ele não quer lutar contra ninguém. Ele estaria num processo de tamas, de apatia, de inércia naquele momento, deixando entregar-se gostosamente aos fatos, aos acontecimentos. Se aqueles para quem desejamos o reino, a felicidade e os prazeres estão aqui, prontos para o combate, tendo renunciado à sua vida e à sua riqueza, mestres, pais, filhos, avós, tios, sogros, netos, cunhados e outros parentes, o que ele vai fazer? Lutar contra eles? Deixar-se levar pelas influências deles? Ou tentar vencê-los nessa guerra sem fim? Não quero matá-los, mesmo que eu próprio possa ser morto. Ó Madhusadana, não quero nem mesmo que isso me desse o poder sobre os 3 mundos. Como posso eu fazê-lo pelo poder terreno? Os 3 mundos são as dimensões espacial do Criador, a de Brahma e o do mundo da matéria. Ele não quer poder nenhum sobre nenhum daqueles mundos. Ele quer apenas sua vida tranquila, normal. E por que ele tinha que lutar para vencer aqueles, para ficar com poder sobre os 3 mundos, se nenhum dos mundos ele queria? Essa é a luta que muitos empreendem, não dialogando com Krishna, mas para que eu vou fazer isso? O que me traz de benefício se eu fizer isso? E assim vão caminhando. Que satisfação para nós pode dar a matança desses filhos de Diri Tarashitra, ó Janardana. Cometeremos um grande pecado assassinando esses rebeldes? A ideia do respeito, a ideia da continuidade da vida, a ideia de manter o respeito e a compreensão em todas as situações. Não devemos assassinar os filhos de Diri Tarashitra, nossos parentes.
tendo assassinado os nossos parentes, como poderemos ser felizes? Ó Madhava. E aí ele vai fazendo seus questionamentos. Posso, não posso, devo ou não devo matar nossos parentes? E lembrando que Dhritarashtra é um rei cego. Ele só pode enxergar com um vidente contando para ele. E logicamente que o vidente não conta aquilo que ele vê no cenário físico apenas, mas principalmente no cenário psíquico. Portanto, Dhritarashtra poderia ser um rei que enxergasse com os olhos físicos, mas ele não enxergava a dimensão espiritual dos fatos. Precisava de alguém. E tinha humildade de pedir ajuda a esse alguém. Mesmo que as suas mentes ofuscadas pela cobiça não vejam o mal na destruição dos fundamentos familiares e na traição entre amigos. E aqui começa a mostrar um lado moral muito sério. As tradições familiares nós temos que saber respeitar, as tradições culturais nós temos que saber respeitar, e também jamais procurarmos trair os amigos, seja em qualquer condição, seja financeira, seja sentimental. Esse respeito entre os amigos vai fazer com que a gente cresça e ascenda espiritualmente falando. Porque é que nós, que vemos o mal em tal destruição, não compreendemos e não rejeitamos este pecado, ó Janardana. A partir do momento que ele já compreende, já entende, ele deve se livrar daquela situação. Mas, com a destruição da família, perecem as tradições antigas. E, quando a virtude se perde, o vício se apodera-se de toda a família. Aí é que vem a questão muito delicada. Destruir a família, acaba as tradições. Mas as tradições, muitas das vezes, vejam lá nos tópicos anteriores, nos impede de evoluir, porque nós temos ali pais, avós, tios, primos, todo mundo tentando nos prender dentro de um conceito que nem sempre é bom, nem sempre é o melhor. Mas a essência da família tem que ser mantida. Então você tem que saber vencer os obstáculos sem destruir a instituição. Com o predomínio do vício, ó Krishna, as mulheres da família depravam-se, e da depravação das mulheres surgem as misturas dos varnas. Aí a questão da importância das mulheres dentro do contexto. A importância das mulheres na manutenção das tradições, da família, do respeito, da solidariedade e também da pureza dos sentimentos. O homem podia fazer as coisas, a mulher não podia? Por que falam que se as mulheres depravaram, que os homens também depravaram? Mas a mulher, dentro daquele conceito, ela tem que ser fiel ao ideal e dizer não a tudo aquilo que a afaste de Deus. A função da mulher é educar os homens. Não só os filhos pequenos, mas também os adultos. Ela tem que criar uma carapaça de sentimento para educar os homens. Não pense isso, algumas pessoas, que está diminuindo a mulher. Isso é a função divina da mulher. Portanto, o Emmanuel diz que a mulher é o eixo vertical que liga a família a Deus. E o homem horizontal que vai lutar pela luta do mundo. A tendência natural é que esses vetores de 90 graus caminhem para 45, onde ambos saberão dividir o seu respeito, a sua influência, a sua capacidade de interagir entre si e com a sociedade sem se contaminar por ela. Então, até que consigamos atingir o ângulo de 45 graus, que é metade de 90, né, ficará a mulher responsável por sustentar a família espiritualmente e o homem materialmente. Não quer dizer que a mulher não tenha que trabalhar e nem que o homem não tenha que ser religioso. A busca dos 45 graus é fundamental. À medida que o que não pode é esse ângulo ficar torto. Se esse ângulo sair dos 90, for maior do que 90, e o homem tiver o ângulo maior do que o de 0, aí toda a estrutura vai se descompensar. Certo? Imagine 2 vetores. Certo? Um na vertical, outro na horizontal. Eles têm que caminhar para isso aqui. Fazerem mais ou menos 45 graus. Então,
Na atual condição da Terra, a grande maioria das mulheres são responsáveis pelo ângulo vertical de 90 graus de ligação da família com a espiritualidade. E a maioria dos homens estão apenas lutando pelas coisas materiais. Mas isso é um padrão de um planeta de expiação e de um prova e expiação. Quando nós começamos a entrar na regeneração, esse ângulo vai cair e vai ter que chegar a 45 graus, que o homem tem que se elevar, a mulher tem que diminuir um pouco, de um lado ou de outro, e manter os 45 graus. Ou, se a gente buscasse ambos nos processos de iluminação, ambos com 90 graus. Aí estaríamos todos crescendo, todos ampliando nossa condição de entendimento para alcançarmos a plenitude do nosso ser. A mistura dos Varnas, porque os Sudras são aquelas pessoas que são destinadas, dentro da cultura indiana, a fazer os trabalhos pesados. Os Vaishyas, os trabalhos intermediários, comércio, pequenas administrações. E os Kshatriyas são aqueles responsáveis pela gerência dos grandes negócios, das grandes guerras e do Estado e também da espiritualização. Se você tentar inverter as ordens dos fatores, dos fatos, vai dar problema. Não é que é proibido, aí que vem a chave para acabar com a casta. Porque não é que é proibido um Sudra chegar a um Kshatriyas. Mas qual é o problema? É ele saber chegar, ele saber ascender os degraus sem perverter os costumes e as regras estabelecidas para isso. Como eles não têm a base cultural da estrutura familiar, aquele exército lá dos familiares estão todo impulsionando ele, não, é assim mesmo, quebra as regras todas, aí os trabalhos. Não estamos defendendo as castas, nós estamos mostrando que as castas têm um padrão cultural que deve ser seguido de respeito. Porque dentro do conceito hindu, quem sabe gerenciar, quem sabe controlar o comércio, as pequenas produções, fazer essa gerência são os Vaishyas. E os grandes gerentes são os Kshatriyas. O grande problema é que hoje nós sabemos que se nós estudarmos, nós vamos adquirir conhecimentos para gerenciarmos. Mas não é só gerenciar no mundo material, também tem que gerenciar no mundo moral. De respeito às regras estabelecidas da espiritualidade. Certo? Bom, mais para frente isso vai ficar mais claro. Eu não sou muito bom para fazer essas explicações, eu entendo, mas na hora de passar, a gente não passa com a eloquência conforme a gente entendeu. Mas no decorrer vai ficar mais fácil. Lembre-se, homens e mulheres têm que saber unir forças para conseguir conquistarem objetivos superiores de evolução. Unir forças. Tal mistura assegura o inferno para os assassinos da família e para a própria família. Porque as almas dos seus antepassados perdem as suas forças por falta das oferendas de arroz e água. Então, mostra-nos aqui que todas aquelas castas, todas aquelas pessoas, eles têm compromissos sociais e espirituais que eles devem fazer. Quando você desestrutura as bases da família, esses compromissos sociais e espirituais deixam de ter o devido valor, porque cada casta valoriza um tópico do processo de evolução, do processo de entendimento que eles estabelecem. Se você deixar de fazer isso, você desestrutura todo o Estado, toda a equipe, todo o grupo que está ali reunido. E todas as castas acabam perecendo juntas. Por isso, a necessidade de fazer um trabalho de elevação e autoaprimoramento de todos. Por que é a oferenda de arroz e água? Porque tem os rituais que as castas têm que oferecer. Mas os Sudras não precisam de fazer isso, eles são pobres. Eles têm que viver dentro do conceito deles, na miséria aqui, na miséria lá. Então eles não aprenderam. E muitas das vezes não vão querer aprender. Que cultura é difícil de enfiar na cabeça dos outros. Aí vem o problema. Portanto, nós temos que saber fazer a autoeducação geral, para que todos possam crescer. As castas existem lá de uma forma, na Índia. No resto do mundo também existe casta. Você trabalha com quê? Seus pais trabalham com quê?
Qual a sua origem étnica? É casta, do mesmo jeito. Temos que prestar atenção nisso. E aí, só que a discriminação um pouco menor, mas existe. Temos que saber isso. Temos que entender e procurarmos nos educar, nos polir para que esses preconceitos, essas tendências a discriminar sejam polidas até que possam ser eliminadas. Por causa do pecado destes assassinos, que causam a mistura dos varnas, a casta antiga e as virtudes familiares perdem-se também. E os que os destruíram, os costumes familiares, permanecem para sempre no inferno, o Janardana. Aí ele coloca que a destruição dos costumes familiares leva para o inferno, é porque eles têm uma estrutura de família, você tem que entender a cultura indiana. Eles têm uma estrutura de família que eles vão viver aquela estrutura. Eles se casam e o casamento indiano é para sempre. Esse é o conceito de casamento deles. E eles vão tentar viver dentro daqueles conceitos de vida, tentando manter os padrões de equilíbrio, cada um. E nós ocidentais não vamos entender isso com facilidade. Viu por quê? Dos problemas de mistura de classes? E aí, para que a gente consiga vivenciar esse sentimento, vivenciar essas condições, nós temos que transcender aspectos materiais. Para conseguirmos vivenciar os aspectos espirituais. É complicado. É um processo de autoeducação que poucos estão dispostos a pagar o preço dessa autoeducação. Assim ouvimos: ai, pelo desejo de possuir o reino, estamos dispostos a cometer um grande pecado, matar nossos próprios parentes. Qual reino que nós queremos conquistar? Para conquistar os reinos materiais, nós temos um tipo de luta. Para conquistar os reinos espirituais, nós temos outro tipo de luta. E matar os parentes, dentro do conceito de psicanálise, é superar a influência deles sobre você, para que você faça com que o seu self, o seu espírito, a sua transcendência íntima, consiga impor-se a si mesma, saber discernir o que é bom, o que é errado, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e crescer espiritualmente. Então, a psicanálise indiana é muito mais sofisticada. Se eu, desarmado e sem opor resistência, for assassinado no combate pelos filhos armados de Dhritarashtra, será mais fácil para mim. Aí Arjuna começa a querer se entregar na luta, então ele está sendo um tamas, está com apatia, não quer lutar. É bom? Claro que não. Sanjaya disse: ao dizer isso, no campo de batalha, Arjuna, cheio de pesar, deixou-se cair no seu assento do seu carro de guerra e largou seu arco e flechas. Então ele está na apatia, ele se joga no banco, larga seu arco e sua flecha, mas assim diz a primeira conversa entre Sri Krishna e Arjuna nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga chamada o desespero de Arjuna. Então, se Arjuna desiste da luta, desiste do carro de guerra, desiste do seu arco e flecha, quais as consequências terá sobre ele e sobre a sociedade que ele representa? É muito profundo. Por isso o Bhagavad Gita retrata as nossas guerras íntimas. Temos que saber ouvir os búzios sagrados do bem, nos convidando, nos impulsionando para termos as sativas, a harmonia e a pureza de sentimento para conquistarmos tanto material como espiritualmente. Porque a vida tem ciclos, e nesses ciclos só venceremos se tivermos conquistado a sabedoria.